estamos tendo um pouquinho de dificuldade. A internet está caindo, mas vamos tentar mais uma vez. Eu acredito que agora vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Vamos ler em Lucas, no capítulo 5, você que puder abrir a sua Bíblia e me acompanhar nessa noite. Lucas capítulo 5, que diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão Pedro: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que se havia feito. De igual modo também, Simão, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Jesus. Lendo a Bíblia, nós vamos encontrar 2 pescas. A pesca maravilhosa e a pesca milagrosa. A pesca milagrosa está em João, no capítulo 21. E a pesca profundas e se pega peixes de diversos tamanhos. A outra é milagrosa, porque se dá em águas rasas e se pega peixes grandes. Uma é milagrosa, porque por se pegar peixes grandes, a rede não se rompe. Esta é maravilhosa, porque são muitos peixes e a rede se rompe. Uma é milagrosa, porque Jesus está fora do barco na praia. Esta é maravilhosa, porque Jesus está dentro do barco e em alto mar. Uma se dá antes da ressurreição de Jesus Cristo e a outra após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O texto de Lucas, no capítulo 5, diz que Jesus está ensinando a uma multidão. A multidão começa a apertar Jesus, a multidão começa a se aglomerar, e a Bíblia vai dizer que Jesus olha e vê junto à praia de Genezaré, ou podemos dizer Mar da Galileia, porque são os mesmos, e Jesus vai ver 2 barcos. Jesus observa e vê que os pescadores estão lavando as suas redes junto à praia. E aí Jesus vai escolher entrar em um dos barcos. Esses pescadores vieram de uma maratona de pesca, embora frustrante, mas estão lavando as suas redes. E a Bíblia diz que Jesus olha, se aproxima e entra em um dos barcos. Nós devemos frisar que Jesus olha para esses homens e vê que eles estão lavando as suas redes. E esses homens são pescadores que vieram de uma maratona, uma noite inteira pescando, e eles não estavam pescando para... Os homens estão lavando as suas redes pela manhã. Após pescarem uma noite inteira, pela manhã lavavam-se as redes, que à noite tornariam ao mar e voltariam a pescar. É interessante observarmos que esses homens aqui que estão pescando são pescadores, porque são essa a profissão, não sabem fazer outra coisa, é a única profissão que eles têm.
porque são homens que são pescadores porque pescam desde a sua adolescência, porque nasceram com essa aptidão. Não é uma escolha. Eles nasceram porque nasceram numa família de pescadores, porque a pescaria, ela era passada de pai para filho. Esses homens não têm outra profissão. Se comprava a comida, era com dinheiro da pesca. Se pagava a luz da sua casa, era com dinheiro da pesca. O próprio barco que eles estão usando para pescar foi comprado com o dinheiro da pesca, porque a pescaria era a sua única fonte de renda. Não tinha como vir dinheiro para o sustento da sua casa de um outro modo ou de uma outra parte, porque a sua única fonte de renda era a pescaria. Agora note que Jesus, quando vê, Jesus está vendo que esses homens, embora cansados e frustrados porque não pegaram nada, estão lavando as suas redes. E a pergunta é bem simples: se não pescaram nada, por que é que eles estão lavando as suas redes? Esses homens estão lavando as suas redes, Pedro está lavando a sua rede, porque ele não pescou aquilo que ele queria, que era peixe, mas pescou aquilo que ele não queria, que era sujeira. E toda vez que você tiver uma noite frustrante, uma noite decepcionante, sujeira vão se aglomerar as malhas da sua alma, como sujeira se aglomerou as malhas da rede de Pedro. É por isso que Pedro está lavando a sua rede, porque a intenção é tornar ao mar e voltar a pescar. E com a rede suja, não tem como se pescar nada, porque que de repente alguma coisa está parada na tua vida, ou o teu ministério, ou a sua casa, a sua família, porque sujeira se aglomerou as malhas da sua alma, sujeira como o ódio, a raiva, o rancor, porque um dia você teve uma noite frustrante, porque um dia você teve uma noite decepcionante. E enquanto você não lavar as malhas da sua alma, você não vai conseguir obter novos, conseguir coisas acontecerem na sua vida, porque você precisa lavar as malhas da sua alma. Jesus está à beira do mar e observando a Pedro, e está vendo que Pedro está lavando as suas redes, mesmo não tendo pescado nada. Existe um hino que está muito em alta, que todos cantam agora, que diz assim: quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Mas quando nós lemos a palavra de Deus, não é essa a interpretação do texto, porque Pedro está lavando as redes não é com a intenção de parar. Pedro está lavando as redes porque ele sabe que se à noite ele quiser voltar ao mar para pescar, sua rede estiver suja de peixe, ele não vai conseguir obter resultados. É por isso que nós precisamos lavar as malhas da nossa alma. Você precisa liberar perdão. Você precisa pedir para Deus tirar todo o rancor que está dentro de você, toda a seta maligna que foi lançada sobre a sua vida, e você vem alimentando essa ira, essa raiva, esse ódio que te paralisa, que te deixa uma pessoa amarga, que te deixa uma pessoa rancorosa, que não te traz paz, porque um dia, uma noite frustrante, uma noite decepcionante, sujeira se aglomerou as malhas da sua alma. E se você quiser obter novos resultados, se você quiser colher coisas diferentes, você precisa lavar as malhas da sua alma. E só quem tem poder de limpar a sua alma e de tirar todo rancor, toda sujeira, toda impureza, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Mas parar, não, essa não é a intenção de Pedro. Pedro está lavando as suas redes e talvez pensando: estou lavando as minhas redes porque pretendo ir para minha casa descansar e à noite retornar ao mar alto, para mais uma vez tornar a pescar e ver se dessa vez eu consigo obter resultados. Eu glorifico a Deus por esta palavra, porque quando Jesus está à beira do mar, observando e vendo dois barcos, e vendo os pescadores lavando as suas redes, Jesus está observando a vida daqueles homens. Jesus está observando a atitude
Eles estão lavando as redes porque têm a intenção de continuar pescando. Eu gostaria que você, que está com a sua Bíblia aberta, que você meditasse comigo e fizesse uma reflexão comigo nessa palavra, para entendermos por que Jesus escolheu o barco de Simão Pedro. Porque Jesus escolhe entrar no barco de Pedro, tendo em vista que ele vê 2 barcos, mas escolhe o de Pedro. Primeira coisa que eu aprendo quando eu leio essa palavra, quando eu examino essa palavra e que o Espírito Santo traz uma interpretação no meu coração, é que Jesus está olhando a vida de Pedro e observando que Pedro é um homem que sabe lidar com as sabendo do seu cansaço físico, do seu cansaço psicológico, da noite frustrante que ele teve, que não obteve resultado nenhum, mas está ali na beira do mar, lavando as suas redes, porque era o que todo pescador fazia, na intenção da noite, tornar a pescar. Então observa Pedro e vê que Pedro é um homem que sabe lidar com as frustrações. Nós precisamos aprender a lidar com as frustrações da nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com as perdas. Nós precisamos aprender a lidar com os não. Precisamos aprender a lidar com hoje não deu, hoje não é possível, mas isso não quer dizer que nunca será possível. Quer dizer que Jesus está querendo nos ensinar, e de cada situação que nós passamos na nossa vida, nós devemos tirar um aprendizado. Amadurecemos espiritualmente, crescemos espiritualmente, buscamos mais espiritualmente, e alguma coisa de frustração, tristeza, nós devemos aprender na nossa vida, porque a vida não é só mar de rosas. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos frustrações. Glória a Deus. E quando Jesus observa a Pedro, Jesus observa que ele é um homem que sabe lidar com as suas frustrações. E segunda coisa, eu fico querendo entender por que Jesus escolhe o barco de Pedro. Nós vamos observar a escolha de Jesus. A Bíblia, no texto que nós lemos, está dizendo os primeiros discípulos, ou seja, Jesus está chamando os seus discípulos. Jesus está formando aos seus discípulos. E é interessante observarmos que Jesus não vai a uma sinagoga para chamar os seus discípulos. Jesus não vai a uma grande convenção para chamar os seus discípulos. Mas Jesus está à beira da praia observando a vida de Pedro. Sabe o que Jesus está vendo? Que mesmo frustrado, o Senhor não chama pessoas desocupadas para a sua obra. Ele chama pessoas que têm compromisso com a sua obra. Ele chama pessoas que têm compromisso com a sua palavra. Independente das circunstâncias que venham a bater sobre a sua vida. Ele entende, eu não posso parar. Eu estou a serviço do reino. Precisamos entender que nosso descanso não é aqui. Aqui é sujeito a frustrações. Sobre esta palavra, a Bíblia vai dizer que quando Jesus o observa e vê que ele é uma pessoa que, embora frustrada, está aprendendo a lidar com isso e está chega de quem é o barco. A Bíblia vai dizer que eles estão fora do barco, lavando as redes. Jesus escolhe e entra nesse barco. É claro que Jesus sabia de quem era o barco e a situação do dono do barco. E Jesus escolhe o barco de Simão Pedro. Eu acho mais escolhe o barco de Pedro. A escolha de Jesus pelo barco de Pedro não está na estrutura do barco, não. A escolha de Jesus pelo barco de Pedro não está no tamanho do barco, não. A escolha de Jesus pelo barco de Pedro não está na cor do barco. A escolha de Jesus pelo barco dele está em saber quem é o dono do barco. Porque Deus não tem obra com o barco, ele tem obra com o dono do barco. Jesus escolheu, não foi somente o barco. Jesus escolheu o barco porque sabia quem era o dono do barco. Deus escolheu a casa de Jessé, não é porque a casa de Jessé era bonita, não. Ele escolheu a casa de Jessé porque Davi
morava ali, porque Deus tinha obra na vida de Davi. Glória a Deus por essa palavra. Eu vim aqui para te dizer que Deus entrou nesta noite, por intermédio desta live, na tua casa. Não é porque Ele tem obra com a matéria-prima da tua casa, é porque Ele tem obra com a sua vida. Porque Deus não trabalha com ferro, Deus não trabalha com madeira, Deus não trabalha com concreto. Ele trabalha com vaso de barro, que sou eu e você. Ele escolheu a sua casa, não foi pelo tamanho, não foi pela cor, é porque Ele tem obra na sua vida, que está aí do outro lado, recebendo esta palavra. Glória a Deus. Aí talvez você diga para mim: mais missionária, eu sei que o Senhor chamou a muitos, escolheu a muitos, deu dons a muitos, mas eu não tenho chamado, porque não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada. Eu quero te dizer, você acha que não sabe, mas que quem te capacita é Deus. Independente do que você pensa ou você acha, Ele escolheu entrar na tua casa. Vamos para a palavra do Senhor, João no capítulo 2. Mas eu escolhi a vós, para quê? Para que você vá, para que você dê bom fruto e que o vosso fruto permaneça. Deus escolheu entrar na tua casa, Deus escolheu entrar no teu barco, Deus escolheu você nessa noite, porque Ele quer abençoar a sua vida por intermédio da sua palavra. Glória a Deus. E a pergunta é: por que Jesus escolheu o barco de Pedro? Será que Jesus escolheu o barco de Pedro para dar a ele aquilo que ele precisava? Será que Jesus escolheu o barco de Pedro para dar a ele somente peixe? Não. Deus escolheu a sua casa, a sua vida, não é só para dar para você aquilo que você precisa. Ele escolheu a sua vida porque Ele pretende mudar a história da sua vida. Jesus escolheu o barco de Pedro, não foi para dar para ele somente aquilo que ele precisava, que era peixe, mas foi para mudar a história da sua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus entra no barco de Pedro e ele diz: Pedro, afasta o teu barco um pouquinho da praia. A Bíblia diz que Jesus se assenta no barco e Jesus começa a pregar a sua palavra. Jesus começa a ensinar a sua palavra. Eu fico imaginando agora a vida de Pedro, cansado, uma noite inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, vai para um lado, vai para o outro, não pesca nada, chega de manhã, vai lavar as suas redes. Jesus entra dentro do seu barco, Jesus não pergunta nada, Jesus pede para que ele afaste um pouquinho da areia e Jesus começa a pregar, a ensinar a multidão, e a multidão que estava ali queria ouvir a voz de Jesus. A multidão que estava ali queria ouvir Jesus falar. Aí eu fico observando que o texto vai dizer que Jesus escolhe o barco dele, Jesus entra no barco e Jesus senta no barco. Jesus senta para ensinar o teu sermão. Eu tenho a interpretação de que se alguém senta para ensinar, ele não tem pressa para terminar o seu sermão. E Pedro está ali, talvez pensando: eu estou tão cansado, eu desejaria tanto estar na minha casa, eu desejaria tanto a minha cama para dormir, descansar, mas ele está observando a Jesus. Ele está vendo Jesus ensinar para uma multidão que se aglomerou à beira da praia, porque queria ouvir Jesus falar. É tão tremendo isso, porque a Bíblia vai dizer que a multidão se aproxima porque quer ouvir Jesus falar. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro está ali, cansado, afadigado, ele não diz nada, ele não questiona nada, ele não fala nada, mas ele simplesmente ouve Jesus ensinar, ele simplesmente ouve Jesus ensinar para o povo, dar uma palavra ao povo, e depois Jesus vai dar uma ordem: leva-te ao barco a alto mar. E é interessante que quando leva o barco alto mar, Jesus vai dar uma ordem: lança a tua rede, peixes.
E eu acho tremendo quando a Bíblia vai dizer que quando pega peixe, a Bíblia diz que a pesca é maravilhosa, porque enche de peixe e Pedro vai chamar o outro barco. É tão tremendo isso. Por que que Pedro vai chamar o outro barco para ajudar ele com tantos peixes? Embora Jesus olha para a beira da praia e vê dois barcos e escolhe entrar no barco de Pedro, isso não quer dizer que Jesus não ia abençoar o outro também. Aí Pedro chama o outro barco e a Bíblia vai dizer que era tanto peixe que ambos os barcos quase iam a pique, porque o Senhor diz, lança a rede, e ele vai dizer, Senhor, a noite toda não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. É tão tremenda essa palavra, porque quando eu olho para isso, eu fico pensando que, meditando nessa palavra, a obra que Jesus tinha na vida de Pedro. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus entra no barco, você só vai ouvir Pedro ouvindo e obedecendo a Jesus. Jesus entra no barco de Pedro não é para dar para ele peixe, que era aquilo que ele precisava. Jesus entra no barco de Pedro porque ele escolheu mudar a história de Pedro. E Pedro, quando para ouvir Jesus ensinar a multidão, e Jesus está lhe ensinando, não sei se 1 hora ou 2 horas, ele está ouvindo a palavra, se alimentando na palavra, e ele está vendo que ele pode confiar naquela palavra, crer naquela palavra, e é por isso que ele vai dizer, Senhor, eu não pesquei nada. Minha experiência como pescador, Senhor, diz que agora eu não vou pegar nada, porque os peixes agora já foram para o fundo do mar. Porque agora a água está quente, é de noite que os grandes peixes sobem, é que se consegue pescar. Mas ele olha para Jesus e diz, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra, porque tua palavra vale mais que a minha experiência como pescador. Lançarei a minha rede. Pedro aceita o desafio, e Pedro não aceita só o desafio de pescar peixe. Pedro entende, Pedro sabe que ele pode confiar na palavra de Jesus para ele mudar a história da sua vida. E qual é o princípio da mudança dessa história da vida? O princípio está em obedecer. Eu acho tão tremendo, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus dar as ordens para Pedro, ele em momento nenhum vai questionar a Jesus, vai indagar a Jesus, embora pudesse. Quando nós lemos em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, somente a parte A vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós pegamos a conotação dessa palavra temor, quer dizer que é um sentimento de profundo respeito e obediência. Pedro resolve então obedecer a Jesus e a sua palavra. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento tão difícil, que ninguém mais quer obedecer a nenhuma liderança. Ninguém mais quer se submeter à obediência de ninguém. Achamos que estamos com a razão, somos o dono da razão, como diz um ditado popular, dono do nosso próprio nariz e fazemos segundo aquilo que pensamos. E é por isso que há pessoas desnorteadas, fazendo coisas erradas, não sabe para onde vai, não tem direção da sua vida, porque tem um princípio que se chama obedecer. Conjecturando essa mensagem, Pedro podia indagar Jesus, dizer para Jesus que estava cansado, dizer para Jesus que, segundo a sua experiência, ele não ia para alto mar, porque não ia pegar nada. Ele podia, porque ele é um ser humano como eu e você. Ele tinha as experiências dele como pescador. Mas ele, após ouvir Jesus ensinar uma multidão, ele percebe que Jesus é diferente. Que naquela palavra tem poder, tem autoridade, que ele podia acreditar e confiar na palavra. Por isso ele se submete e ele se torna obediente à palavra de Jesus. E é por isso que quando o Senhor vai dizer, lança-te a tua rede em alto mar, ele vai dizer, Senhor, sobre a tua palavra, porque pela minha experiência não é nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede.
Sabe o que está acontecendo? Existem pessoas que não querem mais viver uma história com Jesus, não querem que Jesus entre na sua vida, na sua casa, para mudar a sua história. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas querem momentos com Jesus. Por exemplo, eu vou na igreja porque eu preciso da cura, então Jesus me dá a cura. Eu vou na igreja porque eu preciso que Jesus abra uma porta, então Ele abre a porta. Então você quer apenas aquilo que Ele tem para te oferecer, mas não quer que Ele mude a história da sua vida. Não quer ter relacionamento com quem tem poder para fazer além daquilo que você precisa na sua vida. Pedro é diferente. Pedro aceita o desafio. Pedro aceita uma mudança de vida. Porque evangelho culto entre quatro paredes, onde você fica ali 1 hora, 2 horas adorando Jesus. Isso não é evangelho. Evangelho não é um momento com Jesus. Evangelho de verdade não é um arrepio que você sente. Evangelho é uma história com Jesus. Evangelho é Jesus dentro da sua casa. É o seu testemunho de vida dentro da sua casa. É você sair para fora com Jesus. É aonde você for levar Jesus. É as pessoas observarem a sua vida e notarem Jesus. Isso se chama evangelho. Liturgia religiosa não é evangelho, porque Jesus não trabalha com banco, com microfone, com púlpito. Jesus trabalha com vaso de barro. É com a minha vida, é com a sua vida, e é a nossa vida que vai se tornar um evangelho puro e genuíno quando nós obedecemos a palavra, recebemos a palavra e aceitamos uma mudança de vida. O princípio para termos uma mudança de vida está em obedecer. Obedecer ao quê? A palavra de Deus. Obedecer a Jesus, obedecer os teus ensinamentos. Que você pensa, não é na força do seu braço, é negar a você mesmo, ao seu eu, a sua carne, a sua vontade. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, me obedeça, ouça a minha palavra. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Oh, glória a Deus, ele aceita a mudança da história dele. Por quê? Porque depois que acontece a pesca maravilhosa, a Bíblia diz que eles vão com seus barcos para a beira do mar. E quando eles chegam com seus barcos à beira do mar, o que vai dizer? Deixaram tudo. Lucas capítulo 5, versículo 11, você pode acompanhar a palavra. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, o obedeceram, aceitaram a sua mudança na história. E por que Pedro aceitou essa mudança? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Eu não tenho poder, mas ela tem. Eu não posso nada, mas ela pode na sua vida. Através da experiência de Pedro no barco, por obedecer à palavra. Por quê? Porque a palavra gerou fé no coração de Pedro. Pedro está lá no barco, cansado, frustrado. Jesus está pregando para uma multidão. Jesus pede para ele afastar um pouquinho o barco, porque a multidão era muito grande. Talvez o vento ajudasse a ecoar a voz de Jesus, de modo que todos pudessem ouvir a sua palavra. E Pedro está ali. E Jesus fala uma outra coisa, fala outra. Ele dá uma palavra aqui e ele percebe que o povo não sai dali. O povo está ali ouvindo a palavra. E a palavra começa a mudar teus pensamentos. A palavra começa a mudar o teu coração. A palavra começa a mudar os seus pensamentos, mudar o seu sentimento. A palavra gera fé nele. Ele começa a crer na palavra. Por isso ele se torna obediente a ela. Porque ele sabe que na palavra ele pode confiar. Eu acho tão tremendo que a Bíblia vai dizer que aí Jesus entra no barco. Faz o barco. A multidão está ali, não arreda o pé. Jesus está ensinando a multidão. E o povo está ouvindo. E Pedro também está ali no barco. Cansado, mas ouvindo Jesus. A palavra, ela tem poder. Nós devemos observar e compreender que esse povo que estava ali, aglomerando Jesus, apertando a Jesus, a ponto de Jesus fazer do barco de Pedro um púlpito para continuar ensinando, era um povo que era muito carente. É um povo sedento, desejoso de ouvir uma palavra, e uma palavra de esperança, uma palavra de direção. O povo estava ali porque queria ouvir uma palavra que lhe trouxesse paz. O povo estava ali, era um povo muito carente e necessitado de uma palavra. É por isso que o povo está ali, não arreda o pé dali, 1 hora, 2 horas, o dia inteiro, se fosse necessário, ouvindo a Jesus.
E é isso que Pedro está observando. Que palavra poderosa é essa que leva esse povo todo a estar andando atrás dele, ouvindo ele? Que palavra é essa que alimenta e sacia a esse povo de uma comida que não é peixe, não é água, é a necessidade da alma? E Pedro está necessitado, porque esse povo era um povo que era governado pelo Império Romano. Era um povo que era governado e subjugado pelo Império Romano. Havia fome naquela época? Havia, da mesma forma que há nos nossos dias. Havia injustiça social? Havia, da mesma forma que também há nos nossos dias. Havia furtos? Havia. Havia doenças? Havia. E olha que naquele tempo não tinha medicina como a que temos hoje. Mas o povo queria ouvir uma palavra de esperança. O povo queria ouvir uma palavra que lhe trouxesse paz. O povo está sedento, injustiçado, cansado. E o povo tinha necessidade de ouvir alguém que lhe trouxesse uma palavra de esperança. É por isso que a Bíblia diz que o povo ia para o deserto para ouvir João Batista pregar. Porque tamanha era a necessidade do povo. E a pregação de João Batista era sermãos duros. Não era palavra de massagear ego de ninguém ou satisfazer a carne de ninguém, mas era uma palavra pesada, mas exortava. Era uma palavra que trazia gozo, que dava esperança. E o povo ia atrás de Jesus porque queria ouvir essa palavra. Porque o povo tinha necessidade dessa palavra. E eu olho hoje, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, todo mundo em casa, eu observo a mesma necessidade que havia naquele tempo nos dias de hoje. Uma necessidade de uma palavra de direção. Uma necessidade de uma palavra que possa te dar estrutura. Uma palavra que alivia a tua alma. Uma palavra que alegra a tua alma. Uma palavra que te alimenta. Porque eu vejo uma geração de pessoas, um povo, um grupo de pessoas cansados de ir para a igreja e ouvir a mesma coisa, de apenas ser revelado, e é nada que edifica a sua vida. Entra um mês, entra dois, sua vida continua do mesmo jeito, porque são pessoas que não são alimentados por esta palavra, são alimentados por outras palavras, são alimentados por entretenimento, são alimentados por risadas, são alimentados que vai massagear o teu ego, a tua carne, mesmo você sabendo que o caminho que você está é um caminho errado. Então hoje o povo está necessitado de uma direção. Há um cenário tão aberto da profecia, da palavra de Deus, que o povo está querendo entender o que está acontecendo. Eu sei que isso está na palavra, eu preciso conhecer. E eu quero te dizer que da agora para frente, eu quero acreditar em nome de Jesus que haverá um povo que não é qualquer coisa que vai conseguir ouvir, que não é qualquer palavra que vai ser o suficiente para você, a não ser aquela que alimenta a sua alma. Porque o que adianta eu ir em um culto, ter o meu nome revelado? O que uma pessoa revelar o meu nome, o meu CPF, vai mudar a minha vida? Não vai mudar nada. Mas a palavra que muda a história da minha vida, uma palavra que alimenta a minha alma, uma palavra que sacia a sede da minha alma e me dá direção, essa sim muda o meu caráter, casa, muda a minha família, aumenta a minha fé, me traz esperança, porque eu sei que o tempo que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Há algo muito maior, há uma cidade celestial me esperando. Meu descanso não é aqui, eu sei que lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, eu sei que há um galardão que me aguarda, porque eu digo que enquanto nós estivermos aqui, estamos a serviço do reino. Eu não posso me acomodar com os desejos e com os deleites dessa terra. Isso tem preparado para mim. Isso é palavra que alimenta a nossa alma, uma palavra que nos dá esperança. É por isso que esse povo seguia Jesus, porque o povo queria viver, ouvir uma palavra de esperança. É por isso que esse povo ia para o deserto para ouvir João Batista, porque João Batista trazia uma palavra pura, genuína e verdadeira. Arrependa-te do teu pecado, converta-te dos teus maus caminhos, renuncia à tua carne, renuncia aos teus desejos, aos teus deleites. É isso que João Batista pregava e é isso que nós precisamos ouvir.
como aprender a não chegarmos, mas o Senhor é uma palavra que nos dá esperança. E nessa necessidade desse povo, nesse desejo desse povo de ouvir uma palavra, de ouvir um socorro, a Bíblia vai dizer que aparece um homem, um carpinteiro, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que é um homem com estatura mediana. Nesse homem não havia beleza e nem formosura, mas a Bíblia vai dizer que ele portava uma mensagem que alcançava a necessidade do povo. É por isso que o povo seguia Jesus. A Bíblia vai dizer que este homem portava uma mensagem bem simples. Oh, meus irmãos, não vos engane, nem se espante, porque quando você olha para a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia as mensagens de Jesus. E as mensagens de Jesus eram mensagem simples, era uma mensagem única e necessária para a necessidade daquele povo, para que suprisse a necessidade que havia naquele povo de ouvir uma palavra de esperança. Jesus aparece com um sermão muito simples. Jesus aparece dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus vem dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que me segue não andará mais em trevas, mas passou das trevas para a luz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrará descanso para sua alma. As mensagens de Jesus eram mensagens muito simples. As mensagens de Jesus eram mensagens simples, mas acompanhadas de muita unção, acompanhadas de muita autoridade, acompanhadas de graça. As mensagens de Jesus não havia mentira, mas havia verdade, uma verdade genuína, uma verdade que fazia aquele povo crer e acreditar em tudo que ele dizia. Jesus não era portador de mensagens mirabolantes, embora alguns pediam, porque quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, a palavra vai dizer que os judeus pediam um sinal, os gregos pediam sabedoria, mas Jesus vai dizer: mas a mensagem que eu vos tenho é essa. É uma mensagem simples. Jesus entra no barco, não pergunta nada, apenas ordena que o barco se afaste ao mar e começa a pregar essa palavra. É a palavra simples. E Pedro é alimentado por essa palavra. Essa palavra gera fé no coração de Pedro. E por causa da palavra, Pedro vai ter experiências que nenhum outro discípulo de Jesus teve. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está confirmando no coração de muitos esta palavra. Aleluias. Quando a primeira experiência de Pedro, através da palavra que é gerada a fé no coração dele, está aqui nessa pesca maravilhosa. Quando ele olha para Jesus e vai dizer: ah, Senhor, eu não pesquei nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra que acontece a fé maravilhosa, porque aquela palavra gerou fé no coração de Pedro e fez com que ele tivesse experiências. Quando nós olhamos para João, no capítulo 6, no versículo 68, a Bíblia diz que Jesus está pregando para uma multidão e de repente o povo começa a ir embora e alguns vão chegar para Jesus e vai dizer: Jesus, o povo está indo embora, muda o sermão, a palavra está muito pesada. Aí Jesus olha para aquele povo, para os discípulos, e vai dizer: e aí, vocês também? Aí a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e vai dizer: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Pedro cria na palavra de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que quando Pedro diz: só tu tens a palavra de vida eterna, nós vamos ver que é gerado no coração dele uma fé genuína. Nós vamos ver que é gerado no coração dele fé naquilo que ele ouvia e naquilo que ele acreditava. Não tem outra palavra, Jesus, não tem outro caminho, não tem para onde ir. Então ele permanece juntamente com seus discípulos, ouvindo a palavra de Jesus. Quando nós lemos em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28,
A Bíblia vai dizer que Jesus agora que os discípulos de Jesus estão em alto mar. E uma tempestade sobreveio àquele mar e as ondas começam a açoitar o barco. A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. E quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos ficam assustados. Alguns acham que é um fantasma. Mas Pedro olha e vai dizer: Jesus, manda que eu ande sobre as águas e que eu vá até a ti. Por que Pedro vai dizer: Senhor, manda eu ir ter contigo? Porque ele está dizendo: se o Senhor mandar sobre a tua palavra, eu vou, porque na tua palavra eu acredito. E Jesus manda. E Pedro vai viver experiência sobrenatural que nenhum outro discípulo viveu, porque ele anda sobre as águas, porque ele crê na palavra de Jesus. Pedro é o primeiro discípulo de Jesus que provou o sobrenatural pelo poder da palavra. Quando nós lemos também Mateus capítulo 17, versículo 23, a outra experiência que Pedro teve, a Bíblia diz que os cobradores de imposto vão até Pedro. Pedro se sente constrangido porque eles estão dizendo que Jesus não pagava impostos ou tributos. A ordem que Jesus dá para Pedro é: Pedro, pega um anzol, vai até o mar, você vai pegar um peixe, abre a boca do peixe, e na boca do peixe terá uma moeda, que você vai pagar o meu tributo e vai também pagar o seu. Pedro novamente vive uma experiência por causa da palavra, porque ele obedeceu a palavra. Vai, lança um anzol, pega um peixe, na boca do peixe terá a moeda que vai pagar o meu tributo e vai pagar também o seu. Pedro novamente vive uma experiência, porque ele crê na palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para João no capítulo 21, depois que acontece a pesca milagrosa, a Bíblia vai dizer que Jesus está na beira da praia. E os discípulos de Jesus se achegam ali naquele barco, não reconhecem a Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro ouve Jesus, quando ele ouve a voz daquele homem que está à beira do mar, ele reconhece a voz. Ele reconhece a palavra. Ele acredita na palavra. E ele sai correndo para encontrar Jesus e abraçar a Jesus. Pedro teve grandes experiências na palavra. Mas a maior delas eu quero frisar nessa noite. E é com ela que eu quero encerrar essa live. Quando Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe. Não entrei no teu barco para te dar peixe. Não entrei no teu barco para te dar somente peixe, que era o que você está precisando. Mas eu entrei no teu barco foi para mudar a tua história. E a partir de hoje, você será pescador de homens. Pedro segue a Jesus e obedece a Jesus. E quando eu olho as experiências de Pedro, eu vejo para mim a maior delas é quando essa palavra se cumpre na vida de Pedro. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 41, Pedro vai lançar a sua rede aos homens. Não é no mar, não é para os peixes. Qual é a rede que Pedro vai lançar aos homens? A rede que Pedro vai lançar aos homens é a palavra. A Bíblia diz que Pedro está pregando a palavra. E quando nós lemos Atos capítulo 2, no versículo 41, eu vejo a palavra se cumprir na vida de Pedro. É aqui que eu vejo a mudança da história da vida dele. Porque creu na palavra, obedeceu a palavra, teve fé na palavra. Aí ele teve uma mudança de vida. Porque quando essa palavra se cumpre nele, ele lança ela aos homens. É Atos capítulo 2, versículo 41, que quase 3.000 almas se renderam a Deus por intermédio da palavra que Pedro pregava. Pedro se tornou pescador de homens. Aleluia! Sabe por que as coisas não mudou ainda na sua vida? Porque você está desejando receber de Deus somente aquilo que você precisa. Quando você aceitar uma mudança de vida, você vai viver o sobrenatural de Deus.
Quando você ousar a ter fé na palavra de Deus, você vai viver o que você nunca viveu. Enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas, você só vai ter as mesmas coisas. Não se pode alcançar coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Quer algo diferente, faça algo diferente. O que é que você pode fazer diferente? Leia a palavra. Ame a palavra. Creia na palavra. Quando eu estava lendo essa palavra hoje, o Espírito Santo de Deus falou tanto comigo. Comecei a fazer uma reflexão na minha vida, porque, irmãos, eu amo a palavra. Eu tenho uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Com 12 anos, eu estava na igreja do meu avô. E eu ouvia o pastor Geraldo pregava uma palavra muito simples. Era na roça. E eu sentia um calor, mas um calor que queimava o meu peito, que parecia físico. Mas eu sentia aquele calor, mas era um calor que, embora parecesse físico, ele não me doía, mas me trazia uma alegria tão grande. E eu comecei a amar a palavra. E eu digo para os irmãos, se tem um momento que eu me realizo, que eu me completo, é quando eu falo da palavra de Deus e do amor de Deus. Para mim é suficiente para a minha vida. Eu ousei crer na palavra, viver a palavra. E eu digo para os irmãos que eu vivo sobrenaturais por causa da palavra. Quer ter uma mudança de vida? Quer ter uma mudança no teu ministério? Quer ter uma mudança na sua família? Quer ter uma mudança no seu trabalho? Permita que Jesus mude a sua história. Se submeta a obedecer a palavra. Sujeite-se a crer na palavra e a viver a palavra. Renuncie os seus desejos carnais, renuncie as suas vontades e comece a viver o que Deus tem para você. E você vai ver Deus mudar a história. Deus mudou a história de Pedro. Jesus mudou a vida de Pedro porque ele creu na palavra, ele obedeceu a palavra e ele se tornou pescador de homens. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma obra muito grande na sua vida. Eu tenho certeza que o que ele tem a realizar por intermédio da sua vida é muito grande. Por que não aconteceu ainda? Porque você confia na força do seu braço. Você confia na força do seu trabalho. Você confia apenas em você mesmo. Mas quando você ousar acreditar naquele, Efésios capítulo 3, versículo 20, naquele que é poderoso, aleluias, para fazer infinitamente mais. O quê? Além daquilo que você pensa e imagina. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria que você que ouviu a palavra, que entendeu a palavra, que o Espírito Santo falou com você por intermédio dessa palavra, que você fechasse os seus olhos agora. E você vai dizer: Deus, eu aceito a mudança na minha vida. Eu aceito a mudança na minha história. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu aceito viver a Tua palavra, obedecer a Tua palavra. Eis-me aqui a serviço do Teu reino, da Tua vontade. Cumpra a Sua vontade em mim. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E você que tem esse desejo, você vai orar comigo agora. E o Espírito Santo de Deus, hoje, não é amanhã, é agora que você recebeu a palavra, vai gerar fé no teu coração. Você vai ter fé como você nunca teve. Você vai ousar acreditar no que você nunca acreditou. E você vai colher o que você nunca colheu, porque você experimentou usar a fé por intermédio da palavra. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé, você pode muitas coisas. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, é pelo poder que há na tua palavra, Senhor, que foi ministrada nessa noite, que eu quero orar pelos teus filhos, que ouviram a tua palavra, que acreditaram na tua palavra, que estão nesta noite, Senhor, dizendo: entra no meu barco, muda a história da minha vida, muda a história da minha família, muda a história da minha casa, muda a história do meu ministério. Ó Deus, eu oro, ó Pai querido, para que a tua palavra gere fé nesse coração. Que toda incredulidade saia dessa mente agora. Toda incredulidade saia desse coração agora.
toda barreira que até hoje, Senhor, esteve sobre a vida deste homem, dessa mulher, que, ó Pai, impediram deles viver o sobrenatural pela Tua palavra, que impediram deles acreditar no Teu poder, ó Deus. Eu oro para que caia agora em nome de Jesus. Eu oro para que saia dessa mente agora em nome de Jesus. Eu oro para que toda incredulidade saia desse coração agora, ó Deus, em nome de Jesus. Venha com teu Espírito Santo, renova esse irmão agora, renova essa irmã agora, entra dentro desta casa, Senhor, que a tua palavra gere uma mudança de vida agora, que a tua palavra gere uma mudança de comportamento agora, que a tua palavra traga alegria para este coração, que a tua palavra alimenta essa alma sedenta do teu Espírito, ó Deus, que a tua palavra gere fé para poderem viver o sobrenatural pela tua palavra, ó Deus. Eu oro, ó Pai querido, para que salvação chegue nesta casa, para que libertação chegue nesta casa, ó Deus, em nome de Jesus, e que essas pessoas tenham uma mudança de vida por intermédio da tua palavra, porque o Senhor os escolheu para uma grande obra, porque o Senhor os separou para uma grande obra, porque o Senhor os chamou para serviço do teu reino. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, completa a obra nessa vida, joga por terra todas as barreiras e impedimentos e derrama agora, ó Deus, do teu amor, da tua paz, da tua graça, pelo poder que há no teu nome e na tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa e a sua vida.